Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito boa noite, senhoras e senhores. Começa o nosso painel aqui pela TV Erechim, sempre numa parceria com Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados e Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde. Unimed Erechim. Bom, o nosso convidado de hoje já é uma pessoa que frequenta esse canal. Vocês devem estar, de certa forma, acostumados, habituados a sintonizar o programa que ele mantém aqui na TV Erechim, Sangue de Gaúcho, né? O tradicionalista, enfim, o pesquisador, o professor de artes, de dança, né? O membro da Academia Erechinense de Letras, Marco Aurélio Pedotti, que também aqui hoje está na condição de produtor cultural. Antes de mais nada, quero dizer da satisfação em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Zé Adelar, eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui no teu programa. Dizer que é um privilégio sempre para nós podermos estar divulgando os nossos trabalhos. TV Erechim, que nos acolhe aqui há 8 anos com o programa Sangue de Gaúcho. Estamos felizes em poder trazer as informações hoje sobre esse nosso projeto como produtor cultural, chamado Coração Missioneiro, que versa sobre o histórico, ou é um documentário histórico sobre as missões, contando desde o surgimento dos primeiros povos missioneiros, passando pela América, que são 30 povos, e chegando então aos 7 povos no continente, no território brasileiro. Então é um trabalho bonito que vai ser feito aí. Bom, eu imagino que o documentário esteja pronto. Sim. Praticamente pronto. Sim, nós iniciamos o trabalho há mais de um ano, né, encaminhando o projeto, é um projeto para a Cultura RS do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, uma lei de incentivo à cultura. Desde então, lá do histórico do projeto, a gente já começou a fazer pesquisas. Começamos as gravações esse ano, a partir de fevereiro já estávamos em solo missioneiro trabalhando, né? Gravando, buscando imagens, buscando entrevistas, pesquisadores, historiadores, pessoas da área da música, pessoas com vida na região das missões, que foram contando um pouquinho desde a vinda da Companhia de Jesus, 1626, aqui para a América, até o surgimento dos primeiros povos, 1687, né, com a fundação do primeiro dos 7 povos, que é São Borja, e até os dias de hoje. Traçamos uma espécie de paralelo, é uma história de 400 anos, né? Devemos logo estar completando 400 anos de história das missões, então é bastante matéria, e vamos tentar nesse documentário, pelo menos, instigar as pessoas a lerem ou a estudarem um pouquinho da história das missões. Quem é que tu foi buscar para, digamos, você deve, obviamente, alguém deu vida, assim, alguém deu
origem, né, plantou essa coisa, olha, nós vamos fazer um documentário sobre os 7 povos das missões, né, coração missioneiro. Quem é que está junto contigo? Como é que faz isso? Tu vai buscar quem? Bom, Ode, na realidade, nós já viemos fazendo outros projetos anteriores que culminaram nesse. Começamos trabalhando, dentre eles o que falamos aqui também, os balseiros do Uruguai, que fomos para a região das missões, afinal de contas, São Borja era onde as balsas de madeiras do Uruguai chegavam, eram entregues, e as missões nos cativou. Tendo contato lá com o Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga, com o nosso artista, músico, pecuarista, advogado, ex-prefeito de São Luís Gonzaga, Dr. Noé Teixeira, a gente começou a idealizar um projeto para contar essa história. Dali fomos mapeando o que a gente poderia fazer e começamos então a ir em busca de pessoas para darmos continuidade ao projeto. Buscamos historiadores do Instituto Histórico e Geográfico, professor Anderson Amaral, que é um dos grandes nomes da história missioneira, o professor Sérgio Venturini, né, que vai estar também participando conosco. Tivemos o Grupo Fênix, que é um grupo de produção folclórica que vai dançar lá nas missões, que está no projeto. Tivemos professores da URI de São Luís Gonzaga. Tivemos várias pessoas que fizeram um trabalho da região das missões. Aqui de Erechim contamos com a presença do nosso também confrade, maestro Gleison Wojtkowski, que vai fazer a parte, contando um pouquinho da parte da musicalidade, da história missioneira. E fomos trabalhando cada vez mais, aí fomos às ruínas, fomos pesquisando, fomos a museus, né, onde a gente buscou subsídios para fazermos o documentário, que será em 13 episódios, estreia 13 episódios. Estreia dia 1º de agosto, nesta quinta-feira. Consequentemente, em toda a quinta nós teremos os outros 2. E depois, claro, que nós levaremos isso às escolas, para os alunos das escolas de algumas cidades da região das missões. São 5 cidades na região missioneira e 6 cidades aqui no Alto Uruguai. Porque quando se fala em missões, as pessoas acham que a região missioneira é só a região de São Borja, São Miguel, Santo Ângelo, Entre Juiz, que é só aquela região, São Nicolau. Não, missões era todo o Rio Grande do Sul, até a região de Salto de Guairá. Ou seja, o território do Rio Grande do Sul era espanhol, era missioneiro. Então, isso tudo no documentário a gente vai abordar e vai falar, né, o que era missões e o que não eram missões. Então, nesta região, por ser um território espanhol, fazia parte aí, nós temos aí os 7 povos, que foram na região, então, de São Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga, tivemos em Santo Ângelo, enfim, os povos aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos 8 povos fundados no Paraguai, inclusive o primeiro no território paraguaio, o primeiro povo jesuítico da história das missões. Você andou filmando lá também? Não, o projeto é feito aqui. Por quê? Porque é um projeto de uma iniciativa do Estado do Rio Grande do Sul. Então eu tenho que me ater ao território do Rio Grande do Sul. Mas é claro que na história a gente fala sobre abordado isso. E existem 15 povos em território argentino. Então lá no total eram 30 povos missioneiros aqui, né? 15 na Argentina, 8 no Paraguai e 7 aqui no Rio Grande do Sul. E nós, claro que ficamos daí então centrados nos povos missioneiros do Rio Grande do Sul. E aí contamos a história das fundições, do surgimento das fundições do ferro aqui, que era trabalhado, das esculturas em madeira, da música, que era muito importante, foi muito importante na história das missões, como funcionava a comuna, ou o pueblo, como eles dizem, que era o povo da redução propriamente dita, como é que era todo o sistema, né, dos cabildos, de quando se discutia os problemas daquela redução jesuítica. Então, fizemos uma diferenciação do que é missão e o que é redução, né, que isso é muito interessante dentro do projeto. Quem é que escreveu o texto, o enredo, assim, a história, enfim, que deu, olha, vamos começar por não sei aonde, chegar, quem é que definiu isso, como é que seria o desenvolvimento dessa... Bom, a parte de produção do projeto é toda minha,
né? Nós fizemos todo o roteiro de como iríamos trabalhar. Roteiro, esse é o termo. E buscamos, em campo, daí as pessoas, os historiadores, que contam a história, as pessoas que têm embasamento. No caso, o professor Anderson Amaral, que é lá de São Luís Gonzaga, que é um historiador, professor de história, um grande pesquisador, tem vários livros escritos sobre as missões, que foi o nosso cerne básico. Aí sentamos com ele, começamos a elaborar um projeto, um cronograma de trabalho. O Dr. Noé Teixeira, que é músico, artista lá da região das Missões, que tem uma música chamada Coração Missioneiro, né? Também, então, fomos trocando ideias para criarmos essa parte musical, do que nós iríamos falar sobre a parte da música. E aí, em cima desse roteiro, fomos trabalhando, buscando imagens, pesquisando e visitando todas as cidades onde teve uma redução. Isso é muito, muito interessante. E claro que a cada momento em que a gente chegava em um local para gravar, a gente aprendia algo novo. Então, eu sempre digo que a história já foi contada. Nós fomos buscar subsídios novos. Sim, Marco, tu é muito conhecido na cidade, na região, enfim, no estado e no país, até fora do país, como um professor de dança. Vamos começar para abreviar, assim, né? Eu te conheci lá atrás como um professor de dança. Tu foi abrindo novas portas aí, enfim e tal, mas como é que tu chegou nesse ponto da pesquisa, né? Porque isso aí acho que demanda muita, obviamente, pesquisa histórica, né? Mas é preciso também ter estava lendo hoje de manhã ainda alguns ensinamentos de Platão aí, é preciso ter, entre outras coisas, assim, desejo, vontade, mais do que vontade, assim, desejo, acho que é mais do que vontade, até, assim, eu quero e vou começar a desenvolver um trabalho de pesquisa e tal. Bom, então tu deixasse para mim um momento importante para falar um pouquinho da minha história. Eu trabalhei com danças a vida inteira, dança gaúcha, sempre envolvido. Conta aquilo que ao menos eu sempre envolvido nesta área. Claro que a dança não é só dança, a gente conhece um pouquinho da história de cada dança, de cada região. Com isso, eu tive de casa um berço de um professor de história. Meu pai era professor de história, pós-graduado em História do Rio Grande do Sul. Então, meu pai era um coletor de informações. Inclusive, o próximo projeto eu vou trabalhar em cima do trabalho de conclusão da pós-graduação do meu pai, que fala sobre as carretas e os carreteiros aqui do Rio Grande do Sul. Já estou antecipando o próximo assunto. E o meu pai sempre foi uma pessoa que falou muito. Eu tive a vivência com a história dentro de casa. Dali, eu fui para o curso de Direito, que, de certa forma, Ciências Sociais e Jurídicas falam um pouquinho da história da humanidade, e conta a história também. E fui me apaixonando pela história. Como eu comecei a gravar programa na Região das Missões, e sei do quanto é importante a música missioneira para o Brasil inteiro, nos grandes nomes hoje, o manancial de artistas e músicos missioneiros é muito grande, os grandes nomes estão todos ligados praticamente à região missioneira. Nós fomos para lá gravar. Gravando lá, a gente começou a conhecer cada vez mais a história das missões. E eu fui me apaixonando. E dali para frente, digo, bom, vamos fazer um projeto. Aí passei a estudar, a ler a respeito do assunto. Então, estava dentro de você, já adormecido, alguma coisa, você exercendo outras atividades para, digamos, até como profissão, mas aquilo já estava... porque na realidade a dança para mim hoje já não é mais a minha atividade principal, né? A gente também, como todos, chega a uma idade que tem que parar, né? Eu completei 60 anos esse ano, então achei que tinha que partir para uma atividade que me desse que fosse um pouco mais tranquila. A dança exige bastante da gente, principalmente fisicamente e em função das viagens. Eu viajei muito por todo o Brasil com as danças e passei a ser um contador de história. Na realidade, eu não estou aqui pesquisando, eu estou contando a história de quem pesquisou. Então, você está remexendo na história. Mexe. Para você perguntar, você tem que ter pelo menos... um novo olhar, ou uma nova maneira de se olhar isso tudo. Hoje, para fazer a pergunta, você trabalha bem mais tempo que eu na área, você tem que conhecer o que tu está perguntando, né? No mínimo, ter um conhecimento. Então, eu fui atrás de pesquisar sobre a história missioneira, me assessorei de pessoas que também conheciam, fui estudando a história, fui lendo alguma coisa sobre a história missioneira
E aí isso me deu subsídio para buscar. E vou dizer para você, estou muito feliz porque era para ser, os episódios eram para ser de em torno de 40 a 50 minutos. Eu não consegui fazer nenhum episódio em menos de 1h30. Então são 13 episódios que nós teremos em torno de 4 horas a 4 horas e meia, mais ou menos, para poder contar um pouco, não todo, um pouco da história dessa saga que é as missões. Esse momento que você se deu ao luxo de ter que cortar é doloroso. Né? É muito doloroso, porque tem muita coisa que a gente considera extremamente importante. Né? E assim, a história missioneira, ela não foi esgotada a pesquisa. Tem muita coisa para ser pesquisado ainda, tem muito documento para ser lido. Né? Envolve a igreja, né? Muita coisa desses documentos estão lá na Santa Sé, em Roma, tem muito documento que ainda não foi aberto. Tem muita coisa na Espanha e tem muito documento em Portugal sobre as missões aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente tem bastante dificuldade. Como eu não sou um pesquisador de carreira, ou seja, eu não estou fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado na área de história, que seria o ideal, eu fui buscar quem fez isso, né? Então todas as pessoas que estão contando a história neste projeto, elas são baseadas, as histórias delas, em cima de documentos. A maioria dessas pessoas envolvidas no projeto residem ali por aquela região ou tem gente de outros? 90% são de São Luís Gonzaga. De São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Porque São Luís Gonzaga é uma cidade que não tem redução. A cidade foi construída em cima da redução. Ela tem vestígios da redução. Então, chegou um período da história que se começou a crescer, a construir a cidade, foi demolida, né? Tanto que hoje, para construir qualquer coisa na cidade de São Luís Gonzaga ou em São Borja, que também não tem mais, né, vestígios, tem, com certeza embaixo da terra tem, né? Toda vez que vai se fazer qualquer tipo de construção ou fundação, tem que chamar o IPHAN e fazer uma pesquisa para ver se ali não era um local onde tinha alguma construção ou possa ter algum vestígio. O mesmo acontece com São Miguel ou não? São Miguel tem. As reduções, elas estão lá, né? Patrimônio Histórico da Humanidade. Então, o sítio existe lá, o local. Né? Então, naquele local... É uma cidade à parte também. Uma cidade à parte. A cidade não é em cima da onde é a redução. Já São Luís Gonzaga é em cima. Então, nós optamos na ocasião, até porque o contato foi com o Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga, a gente conseguiu ali e deu para São Luís Gonzaga a oportunidade de contar a história da redução de São Luís, claro que das outras todas, né? Porque São Luís, infelizmente, tem hoje, na igreja de São Luís Gonzaga, existem as artes sacras que não têm valor monetário, não se sabe quanto vale aquilo, que são do período jesuítico. São Luís Gonzaga, quando foi trocado a colônia de Sacramento pela região do Rio Grande do Sul, porque a coroa portuguesa fez uma negociação com a espanhola, na época brigavam pela colônia do Sacramento, e eles trocaram a colônia do Sacramento pela região do Rio Grande do Sul. Foi feito um inventário da ruína de São Luís Gonzaga. E neste inventário se dizia tudo o que tinha dentro da ruína, né, da redução, que já estava em ruína, né? Logo após a Guerra Jesuítica, aí foi destruído, praticamente todas as reduções foram queimadas, e aí tem toda a história que nós vamos contar dentro do documentário. Não precisa passar o filme todo. E aí esta redução, ela tinha lá, por exemplo, estou dando números, são números, tá? Não é preciso. 20 estátuas de tamanho tal, tantos bois, tantas pessoas viviam nessa ruína, tantas casas tinham aqui. Por exemplo, São Luís Gonzaga tinha 2 destiladores. Se tinha destiladores, o que a gente deduz que acontecia lá? Destilavam algum tipo de cereal ou cana. Para que faziam isso? Para fazer infusão de ervas, para a produção de álcool para erva, para asepsia, enfim. Então, esses documentos, eles existem, as pessoas pesquisaram e encontraram, né? São coisas que a gente vai contar aí no documentário. Por isso eu vou instigar que você vá lá no canal TV Sangue de Gaúcho, se inscreva de preferência, e a partir de quinta-feira, dia 1º de agosto, agora, nós teremos aí, todas as quinta-feiras, 3 episódios que vão contar essa história toda. Bom,
Marco Aurélio Pedotti não vai ser exibido na TV Erechim, vai ser exibido no canal, no YouTube. Nas plataformas sociais, porque aí a acessibilidade, né? A TV Erechim hoje, ela fica restrita à cidade de Erechim, é uma TV a cabo, né? O YouTube, se a pessoa estiver lá no Japão e quiser assistir, ela vai assistir. Mas vai passar aqui para a TV? Vou fazer essa tentativa de negociação, já conversei com o seu Heitor. Acho que nós vamos ter aí, aqui na TV Erechim, sim, um horário especial onde a gente vai tentar fazer esse trabalho. Seria, então, digamos, um programa por semana, ou o que tu está pensando? Um programa por semana. Eu deveria ter que dividi-los, porque eles são programas de 1h30. Ele é bastante extenso, então, de repente, para a TV, 1h30 é bastante tempo. Então, nós vamos ver o que a gente pode fazer, provavelmente partilhe isso em cada programa em 2, né? E nós teremos, provavelmente, em vez de ter só 3, se faz 6, né? Mas dando continuidade à sequência toda. E no YouTube, a pessoa assiste hoje com a Smart TV em casa, a qualquer momento, estando lá na plataforma, pode assistir, qualquer pessoa assiste, com certeza. Tu vais disponibilizar no YouTube quando isso aí? Então, a partir do dia 1º de agosto dia agora, 1º dia 1º de agosto. De agosto de 2024. E ali fica, então, depois. E vai ficar o outro aí. Tu vai disponibilizar quando? Na outra quinta-feira, e assim sucessivamente. Também no YouTube. Dias. Também no YouTube. Fica sempre disponível. Vai deixar uma semana ao menos para... Com certeza aqui na TV Erechim a gente vai colocar no canal do YouTube, eu vou ver com o seu Heitor a possibilidade de colocarmos os episódios para que eles assistam, né? Como é um projeto do Procultura, né, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, é uma lei de incentivo à cultura. Nós tivemos também apoio de empresas, que é importante que eu também registro, permitires. Nós tivemos as lojas Becker, né, que é de Cerro Largo, que estão nos dando apoio, no incentivo com ICM. Tivemos a Bigolar, que é uma loja, uma fábrica de máquinas aqui de Erechim. Tivemos a Casul Distribuidora, tivemos a Brastelha, que está nos apoiando, a Truilha Tintas, que também está fazendo um trabalho conosco, que são as empresas que estão nos dando aí o ICM para podermos executar o projeto. Muito bem, nós estamos conversando hoje com Marco Aurélio Pedotti, que é produtor cultural e que elaborou aí, que produziu, esse é o termo mais certo, um documentário histórico chamado Coração Missioneiro. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.
Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, Sicredi Unistados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Unistados. Como eu já observei antes, nós estamos aqui com o Marco Aurélio Pedotti, produtor cultural, e já está disponível, então, para quem quiser assistir, como é que eu vou dizer, o primeiro episódio. Exatamente. Vamos dizer assim, né? Eu estava ainda na época do capítulo. O primeiro episódio. O primeiro episódio é Coração Missioneiro, documentário histórico que fala sobre, enfim, os 7 povos das missões, que na verdade são 30. São 30. Os 7 brasileiros. Somando os portenhos aí, né? Nós já fomos portenhos, então, acho que na época... Vamos. Na época de quando existiam esses povos, nós éramos... Espanhóis. Fomos espanhóis por muito dominados tempo. pelo... Por isso nós temos esse sotaque todo. Sempre pertencemos à Espanha aqui. A nossa região era missioneira, toda a região. Numa linha imaginária, o Tratado de Tordesilhas, que é o Tratado de Espanha e Portugal, ele descia numa linha imaginária, Laguna, pegava um pedacinho de Viamão. Então, do Rio Guaíba, imaginariamente, do Rio Guaíba para dentro do território, era espanhol. Toda a região aqui era espanhola. Nós, Erechim, nós éramos espanhóis. Até que houve a troca da coroa portuguesa e espanhola. Aí veio os portugueses. Não sei se tu tem... o Tratado de Madrid foi o que mais ou menos mudou a história, né? Mudou a história. O curso dessa situação toda e que eu acho que desencadeou, acabou acendendo o pavio que viria a eclodir. Exatamente. O que aconteceu? Os portugueses descobriram o Brasil em 1500, por volta disso, sempre datas históricas e locais é bastante mais, a história conta assim, então vamos manter. Logo em seguida, a primeira expedição a vir aqui no sul da América e descobrir a República Oriental do Uruguai, que é a entrada da Bacia do Rio da Prata, ali nós temos o Uruguai, Montevidéu, foi uma esquadra portuguesa, 1537. Logo em seguida, isso então 37 anos depois do descobrimento do Brasil, vieram para cá para o sul. Logo em seguida vieram os espanhóis, mas a terra, o território já era espanhol, né? Já era espanhol, tá? Bom, com a história da... Aí entra... O começo da história... O Uruguai só entra nós. O começo Uruguai. Ou entramos nós. Entramos nós na história. Por quê? Porque aí se começou a ter um comércio com a prata que vinha da Bolívia, que vinha do Peru. A Bacia do Rio da Prata ali era um ponto de comércio, era de fronte a Buenos Aires. Os portugueses resolveram fazer uma fortificação, que foi a Colônia do Sacramento, que era um território todo ele fortificado, era uma fortaleza, né? Porque eles acharam que ali tinha muito comércio, contrabando, coisa que se levava daqui e tal, e os portugueses queriam estar aí no meio, mas era espanhol. Fizeram a fortificação, a Colônia do Sacramento, e botaram lá um pontinho português, no meio dos espanhóis. E começou a briga. Ora, os espanhóis tomavam essa colônia, ora os portugueses tomavam. Depois de muita discussão, eles resolveram, então, no tratado... Discussão e confusão. E confusão. Guerra, né, e briga. Daí vem o surgimento do gaúcho, dessa região. Eles resolveram trocar aquele pontinho de terra, que é 12 hectares, mais ou menos. De 12 a 15 hectares de terra. Vejo que não é coisa grande, é pequena, é uma redução forte mesmo. É o que tu tem aí, Planzão. Exatamente, é mais ou menos isso. Eles trocaram esse território que incomodava a coroa espanhola pelo território da parte oriental do rio Uruguai. Então, se você olhar o mapa, o rio Uruguai desce, que passa aqui na nossa região. Naquela região, ele desembocava no Paranazão, um pouquinho antes de Montevidéu, quer dizer, tinha a República Oriental do Uruguai, que não era ainda República Oriental do Uruguai. Depois da Guerra da Cisplatina, o Uruguai se tornou independente, se tornou um país, e o Rio Grande do Sul ficou anexado ao Brasil. E aí o território das reduções jesuíticas que nós tínhamos no Rio Grande do Sul ficaram para a coroa portuguesa. E dali para frente começou a se fazer um trabalho voltado aos portugueses. Bom, nesse acerto, os portugueses não queriam os povos, as reduções em território português. Mandaram que
os padres jesuítas e os índios que ali estavam reduzidos voltassem ao território espanhol, que era para a Argentina. Desculpe a minha ignorância aí, alguma coisa a gente sabe, mas quem sabe para o grande público também seria interessante. Os indígenas, num primeiro momento, num olhar bastante superficial, foram tutelados ou catequizados, então, pelos jesuítas, que vieram de Portugal. Toda essa história é o nosso documentário. O que aconteceu? Que vieram de Portugal. Agora, desculpe, qual foi o interesse, digamos, por que os governantes portugueses se opuseram aos indígenas ou aos jesuítas? Você começou a dizer que eles não queriam. Na realidade, o que aconteceu? A Companhia de Jesus, que veio para cá, para a América, em 1626, ela veio com o objetivo de buscar novos fiéis para a religião cristã, ou cristianizar. Tá? Então, os padres vinham e delimitar território espanhol, porque a Companhia de Jesus era espanhola. Eles vieram em busca de novos fiéis. Bom, isso perdurou por 200 anos quase, essa história. Até final de 1787. No começo de 1800, já não se tinha mais povos. Por quê? Porque aí houve a troca, o Tratado de Madrid, a troca do território da Colônia do Sacramento pelo território do Rio Grande do Sul. Os portugueses que queriam essa terra a todo custo, fizeram, como o povo que estava ali era todo ele catequizado e orientado pelos espanhóis, eles disseram, não, nós não queremos os povos aqui, nós queremos que vocês levem de volta para a Argentina, ou que fiquem em território espanhol. Porém, os guaranis não aceitaram, daí vem a história guaranite, que também nós vamos abordar no nosso documentário histórico. Eu não estou entrando porque eu quero exatamente instigar que as pessoas assistam, né? E eles se revoltaram com essa história. E aí houve, inclusive, foi queimado, foi destruída as ruínas, tanto que hoje nós vamos aqui em São Miguel, a gente vê que a igreja ela foi queimada, literalmente botaram fogo, né? Os portugueses fizeram na época, os bandeirantes vinham muito para cá em busca de produtos, né? Porque os índios, eles faziam o que? Eles trabalhavam, a comunidade ela era organizada, era um sistema cooperativo. Mas ali então já era, digamos, eu estou falando assim, alguém vai dizer, pô, mas como é que tu não sabe disso? Eu sei. Eu quero dizer, ali já era uma região pertencente a Portugal. Depois da troca da Colônia do Sacramento, por esse território, pelos espanhóis e portugueses, ali já era um território português. Mas antes disso era espanhol. Ocupada por indígenas e jesuítas, né, que os portugueses entendiam como espanhóis, enfim, como estranhos, ou eram, de fato. Como estranhos à coroa portuguesa, né? Eles não eram portugueses, eram espanhóis. Então eles tinham toda uma devoção, ou eles deviam lá satisfação ao governo espanhol. Então os portugueses, como fizeram a troca, disseram, não, vocês vão lá para o outro lado do rio, voltem para lá, levem tudo que é de vocês. Você está me dizendo então que indígenas, os jesuítas, indígenas, enfim, quem por ali estava, se reportava ao governo espanhol. A coroa sempre, a coroa espanhola. A coroa espanhola. O governo, estou falando de... enfim, eram os ibéricos. A Espanha. Né? Eram os ibéricos, na verdade eram os espanhóis e portugueses. Então cada um tinha o seu território e eles se reportavam à coroa, né, de cada um dos países. Então é uma história bonita, nós vamos ter uma cartilha também com 6 páginas que nós vamos distribuir gratuitamente, que está sendo elaborada para todos os alunos que vão participar das palestras, onde a gente vai falar sobre a história. Vai ter um vídeo educativo institucional de 10 minutos que a gente vai passar para as crianças. Nós vamos levar para as escolas a musicalidade atual, traçar um paralelo da música, da arte sacra para a arte missioneira, dos objetos sacros para os objetos que se transformaram em missioneiro. Para vocês terem uma ideia, alguns escultores indígenas faziam com que as feições das esculturas tivessem feições indígenas e não europeias. Esses detalhes todos a gente vai tentar mostrar, né? Os instrumentos de corda que na época eram usados, a gente vai
também mostrar isso para as crianças, e no documentário a gente vai traçar um paralelo do que era a música da época dos jesuítas, que eram músicas sacras, músicas de igreja, músicas daquele período, para a música do índio que aqui vivia. Então, a aculturação, na realidade, dos povos originários com os povos europeus. Então... Trabalhavam nessas reduções 5 dias. 3 dias trabalhavam para eles, 2 dias para a redução. Dentro da redução tinha as casas das viúvas, tinham escolas, onde eram ensinados artes, músicas, danças, mas os índios tinham dentro de cada tribo, tinha dentro da redução a sua casa, o seu cacique. E as discussões de como andavam uma redução jesuíta eram feitas dentro dos cabildos, que era uma espécie de Câmara de Vereadores. Então, a redução não era só uma grande construção, não era só uma cidade, ela tinha toda uma organização por dentro dela. Tinha fontes, não vou mostrar as fontes missioneiras. Fora do aldeamento, não sei se eu posso citar, usar esse termo, enfim, fora da redução, eu acho que fica... Eles tinham as terras onde produziam. Fora da redução, digamos, Erechim tem um mapa onde diz que ele faz divisa com Três Arroios, que faz divisa com Barão de Cotegipe, tem as divisas. Digamos, fora do aldeamento, da redução, havia, digamos assim, um limite aonde aqui é Portugal, de fato? Não. Digamos, a coroa portuguesa atuava ali? Não é portuguesa, era espanhol. Nas reduções era Espanha ainda. Sim. Tá. Fora não tinha. Cada tribo tinha a sua localidade. Por exemplo, vamos fazer uma comparação. Não, eu sei, mas fora, digamos, 10 quilômetros longe. Ou 20, tinha o espaço daquela comunidade indígena. Era uma tribo indígena. Cada tribo tinha o seu território delimitado por eles. Era um território dos índios guaranis, dos índios minuanos. O território deles era um território de quem? Da Espanha. Território espanhol. Até trocar pelo português era espanhol. Sim, até trocar. Mas aí trocou, depois... ficou tudo espanhol. Português. Aí quando trocou, aí passou o que estava fora da redução e dentro da redução passou a ser, tudo obviamente, português. Tá. E aí se diluiu aqueles índios que voltaram a viver no estado nômade, como eram, né? Os povos originários viviam pelo campo, né? Não tinha limite de terra, não existia limite. E a redução tinha um limite, sim, de capacidade de pessoas. Até 7 mil índios. Normalmente 3 padres tocavam essa redução. Só três, bem interessante. Puxa, isso. Eu pensei... Quase não recebiam viajantes, os andarilhos ou andantes. Eles podiam ficar no máximo 3 dias dentro de uma redução, eles tinham que ir embora. E quando a redução chegava à sua capacidade, ao seu limite, fundava-se outra redução. Por isso foi se fundando reduções separadas. Isso aí foi entre 1600 e pouco ou 1700 e pouco? 1687 até o final de 1700. Século XVIII, então. Século XVIII. Do século XIX para frente, 17 e 18. 19 para frente já passou para a coroa portuguesa. Aí diga para nós outros aqui, digamos, não sei o que havia no estado do Rio Grande do Sul, então, o que significa o estado hoje, o que havia? Produzia. Porto Alegre já existia? Não. Não? Foi depois. Porto Alegre foi depois. Porto Alegre tem que buscar. Tem 290, não tem 300 anos. Essa história tem quase 400, então não existia, surgiu depois. Mas o que aconteceu com o que eles produziam? Se teve gado, porque a introdução dos europeus aqui trouxe o gado, vaca, né, o boi, o bovino. Tínhamos cavalos, né, que eram criados soltos, então eles buscavam esses animais. Eles tinham regiões que eles produziam, que era de campo, produzia gado, então a região das vacarias era uma invernada, onde o gado se criava solto. De vez em quando eles vinham aqui, buscavam esse gado, levavam para redução. Era muito cedo ainda, nós estamos falando quase que 100 e poucos anos depois da chegada de Cabral. De Cabral aqui. Vocês vão ver a Revolução Farroupilha foi em 1835,
que é a briga do charque. Poxa, foi bem depois. Então. Foi bem depois. Então, antes disso, tinha o quê? Criação de gado. Inclusive, depois... Então, a economia... O documentário aí, do foco do documentário. A economia era em cima do quê? Do gado, do couro, da produção de instrumentos musicais, de grãos, de objetos artesanais que aqui eram produzidos, muito arte sacra, né? Tinha muita madeira, então se esculpia bastante. Teve depois, com o tempo, também o açúcar, foi plantado cana nessa região. Acredita-se que São Nicolau tinha, pela adega que tem lá, que se tinha já uvas, parreiras, então tinha a produção de vinho. Eles diziam, mas por que produzir vinho? Toda a sagração da missa tem que ter vinho. Então os padres provavelmente produziam parreiras aqui nessa região, que traziam as mudas lá da Europa. Nesse documentário, assim, pelo que tu pesquisou e foi indo, e pelos depoimentos que tu colheu, não? Que tu colheste, como diz, existe, digamos, uma raiz que possa explicar hoje o porquê que a música missioneira ali, ela tem um estilo totalmente próprio, né? Essa música aí tem a ver alguma coisa com as reduções, com os jesuítas, com os indígenas, é uma fusão disso, ou ela foi praticamente, digamos, também incorporada um pouco, incorporou parte do que se fazia em termos de música, estou falando da música missioneira quase hoje, de hoje, ou ela foi trazida ali do Uruguai? A música missioneira atual, ela tem uma ligação pela raiz de ser na região onde existiram os missioneiros. Mas toda a música, todo instrumento musical que nós temos hoje, ele é de origem europeia. Os atuais, a gaita, por exemplo, não existia na época das missões. Eles tinham instrumentos de corda, tinham um sino, tinham outros instrumentos, tambores, eram outros instrumentos. Tá? Então, o tambor está até hoje. Está até hoje. Então não dá para dizer que os instrumentos daquele tempo eram os mesmos instrumentos que nós estamos usando hoje. Sim, claro. Mas eles têm uma vertente ali. Né? É uma região que, em função de que os padres ensinavam, catequizavam os índios, tinham as escolas, e ensinavam música até para cantar nas igrejas, aqueles povos originários tiveram uma educação musical. Dali surgiram grandes artistas e músicos. Mas se nós formos ver os artistas que nós temos hoje, os grandes pajadores, os grandes poetas da região missioneira, eles têm todos origem europeia. Né? Tem uma veiazinha da Europa, misturada com o índio missioneiro. Mas nós também temos aqui, digamos, europeus aqui, fomos colonizados por europeus. Eu estou falando do Alto Uruguai, do norte do estado, onde a música gaúcha, é bem diferente da música missioneira. Exatamente, mas ela se confunde bastante. Ela se confunde bastante. Mas eu acho, eu não sei se... Quem era o gaúcho? A nossa aqui é mais de salão, de dança, e a outra me parece que é mais... Mas aí que vem, tudo isso nos permite falar um pouco do gaúcho. Quem era o gaúcho? O gaúcho era um homem triste. O termo se originou de um homem triste, que vagava, que andava sozinho e que tocava algum instrumento eventualmente, porque ele não ficava no pampa só ouvindo o vento soprar. Né? Passou então a dançar, a cantar, e os padres jesuítas, eles começaram a ensinar a música. Os instrumentos musicais vieram trazidos, por exemplo, pelo padre Sepp, era um alemão que que criou as primeiras fundições na região aqui de Entre Juiz, onde nós temos São João Batista, uma das reduções onde se descobriu o ferro nessa região. O padre Sepp, ele era um padre que era artista, que era músico. Né? Ele passou a ensinar aqueles índios. Agora, nós não podemos... Se a pessoa não é de origem pura indígena, ela tem uma mistura com o europeu, dali vem um terceiro ser, que é o gaúcho. Então, a região missioneira, ela foi uma região que foi instigada a tocar instrumentos musicais. Ela tem um estilo musical daquela região. Tá? Mas nós aqui somos missioneiros, porque nós também existimos nesse período. Fomos colonizados pelos europeus bem depois. Erechim tem 105 anos, perto da região de São Luís Gonzaga, de São Borja, que foi colonizado em 1680. Vejam a diferença de tempo que nós temos de história. Né? Mas eles misturaram. Mas as músicas todas vieram da Europa. A clave de sol, as notas musicais, todas foram trazidas pelos europeus e adaptadas à música daqui.
Ou os sons mas daqui. assim, eu assim, bastante leigo nisso, mas olhando o mapa, digamos, do estado do Rio Grande do Sul, de baixo para cima, vamos subindo, eu vejo uma transformação daquela música mais centrada no que poderia ser algo poético, né? Vindo mais para cá, por exemplo, eu não conheço nenhuma bandinha, como nós temos aqui, já passando para o estado vizinho, eu não vejo uma bandinha, digamos, lá nas missões. Nós temos em Santa Rosa, tem banda Não, de igreja missioneira. ali em Santa Rosa, acho Mas que é talvez missões. mais... Mas é missões ali, né? Nós estamos do lado do Cerro Largo, nós estamos perto de Porto Xavier, ali é tudo missões, aquela região toda é missioneira. Nós temos outros estilos musicais de europeus que vieram para cá, posteriormente aos índios. Porém ali, a música missioneira, a música atual missioneira, ela conta a história das missões. Eles são muito apegados à história daquela região. Desculpa, eu estou tentando, eu acabei desvirtuando a coisa aqui, meio que indo para o lado da música, que não é o meu forte, que tá? não é o foco aqui. Não, né? não é. Nem o aqui. forte meu, pessoalmente, Agora eu não sou músico, né? Então Não, é eu difícil sei. você falar sobre a música quando você não é. Eu posso falar sobre a história de como surgiu. Agora, a história da música missioneira, sugiro que tu convide, ele fez parte do projeto. Claro. O professor, né, o nosso maestro, nosso confrade da Academia de Ciências de Letras, o Gleison. O Gleison vai ter condições de falar sobre esta musicalidade num programa inteiro. Aí tu fala só sobre a música. E ainda ele vai para Estudou, um né? erudito aí. Agora tem que voltar ao erudito. Queria te perguntar sobre, voltando ao documentário em si, você tem fotografias, ou fotografias não, desculpe, você tem imagens ou pinturas ou coisas assim que mostram os embates que ocorreram naquele período, não? É um grande problema que a Ou gente... é apenas só digamos, na citação disso? Na citação, a maioria na citação. O grande problema que nós temos hoje, primeiro porque não tinha, era desenhos, né? Fotografias não existiam. Isso é uma história de quase 400 anos. Então, você tem bastante dificuldade. Os documentos e imagens que tem, todas têm direitos autorais. Muitas vezes a gente tem dificuldade de poder usar imagens de pessoas que até mortas já estão. Então, o que a gente fez? Nós fomos com drone e filmamos as reduções, vamos contando a história e mostrando as imagens do alto. Nós temos imagens maravilhosas. E os documentos e fotos que a gente conseguiu no Instituto Histórico e Geográfico, no caso lá o professor Anderson Amaral nos forneceu muito documentário, o professor Gleison aqui em Erechim também nos forneceu algumas fotos de instrumentos musicais. Os que nós conseguimos a gente incluiu, né? Como não é um livro e é imagem, a gente mostra, mas a imagem na TV ela é rápida, né? Não tem como tu ficar focando, por exemplo, a planta da redução das ruínas de São Miguel. Então nós subimos com o drone e mostramos o que era a redução, como é que era a distribuição do casario. Lá em São Luís Gonzaga existe uma maquete. Nós filmamos a maquete, que é uma reprodução artística muito bonita, que está no Instituto Histórico e Geográfico. Eu convido as pessoas que forem a São Luís Gonzaga que visitem a maquete do Instituto, porque lá sim está reproduzido, um artista fez todo o casario desenhado bem como era uma redução. Então, o que nós temos de fotografias é o que está nas redes sociais. Sim, nós não temos nada novo. Não, eu sei. Eu acho que nem cheguei a citar fotografias. Eu falo de desenhos, de imagens, isso de pinturas. Isso tem. O que tem de pinturas, o que está exposto em museus a gente tem. Fotografias fizemos muitas, das artes sacras, dos sinos, do casario que ainda tem ruínas. Aquele que tinha para fazer os alimentos, enfim. Né? Tudo que a gente conseguiu, a gente tem. Tem imagem, vai mostrar. Claro, tudo, entre aspas, né? Tudo aquilo que a gente teve acesso. Né? Vamos falar um pouquinho do Marco Aurélio Petotti, um pouco, que está virando um cineasta. Né? Me diz como é que foi o documentário sobre os balseiros? Está disponível aonde? Também no mesmo canal. Todos os documentários,
História do Sul, Contadas em Prosa e Verso, que você participou, né, que foi o embrião, digamos assim, dos meus projetos culturais. Eu comecei naquele projeto hoje, que você falou sobre a imprensa, falamos sobre a nossa cidade, Erechim, falamos, a Rose Ackman falou sobre Erechim ser planejado, o Ferrão falou sobre a Eva Mate, a professora Isabel Gritti falou sobre a imigração italiana, a Gladys Wolff falou sobre as ferrovias. Naquele projeto, a gente falou sobre os bolseiros, com o Clóvis Mendes. E fizemos, lembra, nós fomos trabalhando. Em cima desse documentário... Se fala em bolseiros. Em cima desse documentário de História do Sul Contadas em Prosa e Versos, veio a História dos Bolseiros. O projeto dos Bolseiros foi um grande sucesso para nós. Eu fiquei muito feliz em ter feito o projeto e estou pensando em fazer o 2, porque nós trabalhamos sobre as balsas de madeira somente dentro do rio. Eu quero subir o barranco do rio, eu quero ir para as serrarias, falar um pouquinho de como a madeira era preparada antes dela cair para dentro do rio. Para o que era feito com essa madeira? Era retirada de dentro da Isso mata, nós não levada por quantos metros, não? Por quantos Quanto quilômetros? era arrastado, quantos quilômetros arrastavam isso tudo? É uma região, tu pega a região de Chapecó, tinha pinheiros que vieram todos para a calha do Rio Uruguai, né? A grande parte veio para dentro do rio. O teu projeto, o teu próximo é qual mesmo que tu falou? Nós estamos trabalhando um novo projeto, deveremos versar um dos assuntos. Um dos assuntos. Eu não posso antecipar, senão eu vou queimar o cartucho antes de Mas qual é um dos assuntos? Mas um dos assuntos vai ser sobre as carretas. Carretas. Eu tenho um trabalho que é exatamente o termo de conclusão do curso do meu pai, que é um livro que ele não chegou a editar, é uma monografia, vamos dizer assim, sobre a história das carretas e a importância das carretas na região de Cascamussum, né, e Passo Fundo, na região do Planalto Médio. E óbvio que eu vou trabalhar na região do Alto Uruguai também, porque como é que vinham para cá os primeiros desbravadores? Primeiro vinha no facão e na picada, a pé. Depois vinha com um pequeno burro, com mulas. E aí, automaticamente, com o surgimento das pequenas estradas, vinha uma carreta, uma carroça de um burro, de uma mula, depois de 2, depois chegou a 7 ternos, de mula de 7 e de 10 burros, depende do tamanho da carreta. Então, esse trabalho está registrado nos anais da universidade. Isso aí, tu vai ter... Para tu ter uma ideia, o trabalho do meu pai encadernado foi datilografado. Como diríamos assim no termo, foi batido a máquina. Tu bateste muito a máquina. Aliás, tive um chefe redator que se reportou a um deputado, ele disse, olha aqui o que me arrumaram aí, um catador de milho aí. Era TEC. Né? Esse trabalho do meu pai, por exemplo, ele é escrito só de um lado da folha, é interessante. Ele não é frente e verso. Hoje a gente faz um livro, faz qualquer monografia, tu vai fazendo aí. Esse era folha por folha. Enumerado, aí tem alguns erros que daí fazia a correção. Quando é que tu vai largar isso aí? Tu vai dar Eu devo ter esse trabalho para 2025. Para 2025? Pelo jeito que tu entrou de cabeça mesmo nesse negócio dele. Hoje, tu sabe que nós temos aí grandes amigos, professores de história, eu quero agradecê-los por emprestar o seu conhecimento. Eu gostaria de voltar a estudar e fazer faculdade de História. Acho que com a idade que eu estou, não é tarde, mas me envolveria bastante, eu estou bastante envolvido com os projetos culturais. Mas História é uma coisa que me fascina muito. Eu me formei em Direito e fui para a História. Acho que não precisa ter o curso para poder contar a história, basta estar bem assessorado. E eu quero aproveitar essa deixa para agradecer a todos que emprestaram o seu conhecimento para fazer este grande projeto. Todos os grandes projetos. A você que emprestou o seu conhecimento da imprensa de Erechim, aos projetos todos que eu fiz. Receitas da Nossa História, aquele livro, né, que me levou para a Academia Erechinense de Letras, eu me senti muito honrado, quero te agradecer, inclusive, porque fosse você e a nossa presidente Helena Confortin na minha casa fazer o convite na época. O livro também foi muito importante, muito interessante, porque ele conta a história da culinária. Quer dizer, eu tive que pesquisar cada etnia, né, contar um pouquinho de cada uma das histórias que eles nos trouxeram e falar sobre comida, sobre culinária. Todo mundo fala sobre história, a comida é história também. Né? Como é que não se comia fervidos antigamente? Por que se comia papas? Coisa com farinha? Porque as pessoas até eram desdentadas, não tinham nem como morder. Né? Então se fazia um fervido muito cozido.
né? Usava-se muita cartilagem, né? Para se poder ter assim subsídios do boi, que se podia derreter isso cozinhando em panelas, porque tinha que durar, porque não tinha geladeira. Então é uma série de coisas. E eu fiz um livro sobre culinária. Tá bom. Olha, o nosso tempo esgotou. Eu quero convidar todos para que possam acessar, então, aqui a TV Erechim, né, a partir já de hoje, do dia 1º de agosto, né, e para se depararem com esse documentário Coração Missioneiro, né, elaborado pelo, para você dizer aí, um professor aí, né, um professor aí, não, o professor, produtor cultural, Marco Aurélio Pedotti. Pedotti, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Rode, obrigado, TV Erechim, por a oportunidade. Espero que gostem do nosso documentário. Uma boa noite a todos e até a próxima. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. o Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.